Olá para todos e vamos a mais um estudo. Razões para não crer no corpo governante das Testemunhas de Jeová, não crer nos seus ensinos. Se você ainda não sabe, as Testemunhas de Jeová têm um grupo de homens chamados Corpo Governante que fica em Nova York e são eles que escrevem as literaturas com as heresias das Testemunhas de Jeová, que eles te ensinam no portão da tua casa. E eles distribuem o alimento espiritual para as testemunhas de Jeová. Eles ensinam que ler a Bíblia sem o auxílio do corpo governante, você nunca vai entender a Bíblia. E também ensinam que é o único canal de comunicação entre o Deus e o homem aqui na Terra. Sem o corpo governante, você nunca vai entender a Bíblia. Da mesma forma que o Adventismo ensina que Ellen White é a luz menor que conduz à luz maior. É uma característica de seita que só a Bíblia não é suficiente. Sempre tem um líder que está em pé de igualdade com a Bíblia ou superior. Está escrito assim: sem o corpo governante, nunca avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiam a Bíblia. Então, sem o corpo governante, você pode ler a Bíblia que você nunca vai avançar. Mas será se é isso mesmo? Não. Eu vou provar que isso não é verdade por várias razões que vamos ver a partir de agora. E dá um joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva se não for inscrito. E eles dataram a volta de Cristo pelo menos 3 vezes e mudaram de ensino mais de 300 vezes, segundo alguns estudiosos. Pergunte para um TJ: onde está escrito na Bíblia corpo governante? Nem o conceito disso não tem. Onde está escrito na Bíblia que ninguém entenderia a Bíblia sem o auxílio deste canal? Nunca na Terra existiu canal nenhum que fosse necessário para você entender a Bíblia. Claro que precisa de quem ensine, mas não um canal que sem ele você nunca vai avançar na estrada da vida. Não existe. Se o corpo governante é a continuação dos apóstolos, a Bíblia não ensina que os cristãos da igreja primitiva precisavam dos apóstolos para interpretar a Bíblia. Temos um exemplo dos crentes de Bereia, os bereanos, que tudo que os apóstolos ensinavam, eles conferiam na Bíblia para ver se estava em conformidade com a Bíblia. E indica que eles não aprenderam com os apóstolos, não precisaram deles para entender a Bíblia, porque se tivesse aprendido com eles, eles não iam questionar e nem pesquisar para saber se estava correto, sendo que eles foram seus professores. Não teria lógica. Os apóstolos mandavam ler a Bíblia, mandavam estudar. Nenhum apóstolo disse que sem eles ninguém entenderia a Bíblia. Então o corpo governante é uma falácia, é uma invenção. Na verdade, as testemunhas de Jeová em si é uma religião fabricada. Não existe nada disso na Bíblia. É tão fabricada quanto o adventismo. Se o corpo governante é o único canal de comunicação entre Deus e o homem, a organização visível de Deus na Terra, como será que as pessoas entendiam a Bíblia antes de 1870, ano em que essa seita foi fundada por Charles Russell? A Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e não nos ensinos do corpo governante. Pergunte para um TJ Russelita. Me apresente motivos para crer que o corpo governante é o único canal de Deus na Terra. Me apresente razões para que eu creia nisso, porque eu não creio. Por quê? Sendo que eles previram a volta de Cristo para 1914, 1925 e 1975, mas nada aconteceu.
Agora veja isso para a vergonha deles. Você vai saber o que é Beth Sarim. Rutherford, sucessor de Russell, ele disse que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam para viver na Terra em 1925. Então ele comprou uma mansão, essa que você vê na tua tela, em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, para eles morarem, para os três morarem, Abraão, Isaac e Jacó. E para a vergonha deles, a mansão está preservada até hoje, como você está vendo aí, para a vergonha deles. Abraão, Isaac e Jacó não voltaram à terra. Diz, eu acho que eu li num livro, parece, que como eles não voltaram, Rutherford passou a morar lá e morou lá até a sua morte. A Bíblia diz que o dia da volta de Cristo ninguém sabe. Como eles fizeram isso? Por que que eles dataram a volta de Cristo, sabendo que a Bíblia diz, em Mateus 24, 36, que ninguém sabe o dia e nem a hora? Por que que eles fizeram isso? Você acha que essa seita merece confiança? Você acha que o corpo governante merece confiança? É muito mais do que isso aqui. Isso que você está vendo agora é um resumo dos resumos. Não está aqui todos os ensinos que eles mudaram, todos os ensinos errados deles, que não existem na Bíblia. O corpo governante não passa no teste do verdadeiro profeta de Deuteronômio 18, 22. Lá diz assim, veja aí, quando tal profeta falar em meu nome, no nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. A Bíblia diz que quando o profeta fala algo e não se cumpre, ele é um falso profeta. E o corpo governante, o que será que é? Russell, Rutherford, seus sucessores, o que será que eles são? Eles e o corpo governante está na galeria dos falsos profetas, daqueles que fizeram profecias, previsões que nunca se cumpriram, junto com os falsos profetas do Adventismo, como Ellen White, e fizeram o mesmo que outros também fizeram. O corpo governante nada mais é que um grupo que controla e manipulam as pessoas. Característica de seitas, muitas seitas fazem isso. O catolicismo, que mais? Mormon, Adventismo e outras mais. Né? Muitas seitas fazem isso para controlar as pessoas, dizendo que é a única religião verdadeira e fora de lá não tem salvação. O Adventismo faz isso, o catolicismo faz isso, a congregação cristã faz isso, os Mormons faz isso e alguns outros de outras seitas também fazem isso. São controladores. Uma das características de uma seita é controlar as pessoas, ter as pessoas sob o seu controle, como as TJs, o Adventismo, controlam as pessoas. Não recomendam ler literaturas de outras religiões. Por quê? Para não conhecerem a verdade. Tem a Bíblia adaptada, a tradução Novo Mundo foi uma Bíblia falsificada. Eles adulteraram muitas passagens da Bíblia para se adequar às suas heresias. Não permitem visitar outras igrejas. A congregação cristã, por exemplo, eles não gostam que leiam a Bíblia, não gostam que fazem estudos de teologia. Por quê? Para não conhecer a verdade. E assim continuarem sendo manipulados e controlados por eles. É uma característica de uma seita. Dizer que é a única religião verdadeira e ter as demais como seita. Então é isso aí então. Vídeo curto, né? Bem resumido. É um resumo dos resumos. De tempo em tempo agora eu vou fazer mais vídeos de refutação às seitas. Então é isso aí. Dá um joinha se gostou. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.